Vamos experimentar o chá. Caralho, ficou uma merda. Ó, a gente chegou no nosso Ryokan, que é o hotel tradicional japonês. Nós vamos ficar. Vamos ver a experiência. E aí, Jorginho, tá quente aí, meu? Tá gostoso. Não, eu tô perguntando se o clima tá quente, não o chá. Aí, o Ryokan. E aí, Goulart, já tinha ficado no Ryokan? Não, nesse não. Não nesse, mas em algum? Nenhum. Nenhum? Você, ô Aihara? Não. Toda vez que eu tô ocidental. E você, Kim? Eu também não. Celebrando seu aniversário num lugar especial. É verdade, até tinha esquecido, cara. Hoje? É hoje? A cara dele. É sério? É sério? Não. Sugoi, né? Sugoi. Então. Ó, agora a gente vai jantar num japonesão. Fala aí, Kurita. Aí, ó. Ó, chegou o Aihara aí, ó. Os ministros do Gai Musho, que é o Itamaraty japonês, ministro das Relações Exteriores. Seu Kishida, eu estive com ele já. Foi primeiro-ministro, foi ao Brasil. A gente acabou de ter reunião com o vice-ministro do Gai Musho, que é o Hori. Pessoal, nós tivemos na Suprema Corte japonesa, infelizmente a gente não podia gravar a apresentação, mas a gente pode falar sobre ela. A gente foi recebido aí por um ex-juiz, 17 anos como juiz, hoje trabalha na Secretaria-Geral da Suprema Corte japonesa, e alguns pontos interessantes aí para vocês. O primeiro-ministro indica o nome para a Suprema Corte, e aí, depois que ele faz a nomeação, na próxima eleição, na próxima vez que tiver uma eleição para o parlamento, a população é consultada se mantém ou não mantém aquela pessoa como ministro da Suprema Corte. Então, o ministro ele exerce a sua função assim que ele é indicado pelo primeiro-ministro, e aí, numa atitude só simbólica, o imperador nomeia. Mas o imperador não tem poder de veto nem nada disso, só uma questão de solenidade. O imperador nomeou, ele é ministro, depois de passar pelo parlamento. Entre o período que ele é até a eleição, né, ele exerce sem que tenha nenhum escrutínio popular. A partir daquela eleição, o povo japonês se manifesta se ele deve permanecer ou não deve permanecer ministro. A partir desse momento, de 10 em 10 anos, o povo é consultado para saber se aquele ministro deve continuar ou não deve continuar. Nunca houve o impeachment de ministro do Supremo por voto popular, que é a maneira que se faz a Câmara Alta aqui do parlamento japonês, que é a dieta, não tem poder de controle sobre os ministros do Supremo, como é o caso do Brasil. Só impeachment de ministro do Supremo só acontece por voto popular. Nunca houve. A população nunca rejeitou um ministro do Supremo, nem na sua nomeação, nem depois de consultado depois de 10 anos. Não tem mandato para ministro do Supremo, mas dificilmente você nem precisa geralmente fazer essa consulta de 10 em 10 anos, porque você tem a idade mínima, salvo engano aqui, de 40 anos para você ser ministro do Supremo. A aposentadoria compulsória é de 70 anos. Então, teoricamente, o primeiro-ministro poderia nomear alguém com 40 anos de idade e essa pessoa ficar 30 anos no Supremo. Mas isso não acontece por quê? Porque geralmente as pessoas que possuem experiência e respeito e carreira grande o suficiente para poder ser nomeado para o Supremo, ou seja, para poder ser considerado pelo parlamento japonês, só passa pelo parlamento, só passa pelo primeiro-ministro, só passa pela opinião popular quem tem mais experiência. Então, geralmente, são nomeados ministros com 60 anos ou mais. Ainda que a idade mínima seja 40, as pessoas consideram que o ministro do Supremo precisa ter mais experiência. Então, não tem mandato, mas na prática, os ministros ficam cerca de 10 anos, porque
porque eles já são nomeados 10 anos ali, mais ou menos próximos da idade de 70 anos de aposentadoria compulsória. Mas se o primeiro-ministro nomeasse alguém com 40 anos, quando ele fizesse 50, ia passar pelo voto popular, quando fizesse 60, ia passar pelo voto popular. E a população decidiria se esse ministro continua ou não. Isso eu achei interessante daqui. Outro ponto, não existe decisão monocrática, então existem 3 turmas, no Brasil tem 2 turmas de ministro do Supremo, a maior parte dos casos são decididos pelas turmas e não existe decisão monocrática. Toda decisão precisa passar por esse colegiado, são 3 colegiados de 5. E um outro ponto também muito interessante é, no Brasil a gente tem cerca de 19 mil juízes, para uma população de pouco mais de 200 milhões de habitantes. O Japão tem 120 milhões de habitantes, mas muito menos juízes proporcionalmente, são 13.800 juízes só no Japão. E aí eu perguntei, né, o judiciário aqui é tão enxuto, não só o judiciário, mas o Ministério Público, e existe um número tão pequeno de advogados, são cerca de 45 mil advogados, muito menos do que no Brasil. Por que as carreiras jurídicas são tão limitadas aqui, né? Por que tem tão pouco processo? E uma coisa que me surpreendeu também, um ponto negativo do Japão é que a justiça ainda é toda física, é tudo papel, que me surpreendeu. Eu falei, puta, o Japão, né, ainda não tem processo digital, eles estão se digitalizando agora, mas mesmo o processo sendo físico, a proporção dos casos que são julgados são muito maiores. Eles julgam assim, praticamente 100% ou pouco mais de 100% dos casos que entram todos os anos, eles julgam. Então, entrou caso nesse ano, praticamente 100% de chance dele ser julgado nesse ano e deles ainda julgarem um pouco a mais de um estoque de processos que ainda tem, mas no estoque muito pequeno. E no Brasil o sistema é digital e demora anos e anos para ter um processo. E eu perguntei, a lei que desincentiva você ter processos, porque no Brasil você tem muito, a lei que desincentiva as pessoas a processarem ou é a cultura japonesa que não leva para processar? Ele não soube responder. E aí fica até uma pergunta de alguém aí, talvez que esteja assistindo e entenda mais do sistema japonês e da sociedade japonesa, porque eu sei que existe culturalmente uma questão de se resolver as coisas de maneira privada. Mas ao mesmo tempo, será que também não tem um desenho de legislação também desincentive a litigância, faça com que não valha a pena, ou talvez seja muito caro, ou talvez existam maneiras mais eficientes que não um processo de se resolver os problemas, ou como a regra é clara e todo mundo sabe quem vai ganhar e quem vai perder o processo, aquele que perderia o processo já se resolve com a pessoa para não ter os custos de contratar um advogado. Porque eles falam aqui, o advogado é o mais caro, o sistema de justiça não é caro. Agora, você contratar um advogado é uma coisa cara, então vai ser uma causa que realmente vale a pena. Então, são esses os pontos aí sobre a Suprema Corte. Nós estivemos aí numa escola, uma das coisas que mais me chamou a atenção é a proporção de japoneses com educação, no mínimo a educação no ensino médio. 97% dos japoneses têm pelo menos o ensino médio completo. Aí tem gente que acha que vale a pena ir para a faculdade, que são 60%, outra parte que ou não consegue ir para a faculdade, ou a maior parte não é que não consegue, mas não quer ir trabalhar direto, quer sair do ensino médio e trabalhar. E aqui existe uma preocupação de no ensino médio você sair, de certa maneira, qualificado para o mercado de trabalho, ou pelo menos pronto para se qualificar já trabalhando, né? Você tem uma base de ensino muito boa e você aprende uma profissão na prática relativamente rápido. No Brasil, só 61%, né? Eu puxei o dado, acho que de 2024, 61% apenas dos brasileiros têm ensino médio completo. Se for ver faculdade, com certeza vai estar bem abaixo de 60% da sociedade japonesa. E considerando também que o ensino médio brasileiro, né, em boa parte forma semi-analfabetos ou analfabetos. Então a gente sequer tem um padrão de qualidade que a gente sabe, ó, quem termina o ensino médio no Japão, eles até me falaram, olha, existe alguma diferença entre a escola pública e a escola privada. Em alguns lugares a pública é até melhor do que a privada. Mas existe um patamar mínimo de exigência para as escolas públicas que todo mundo tem essa base. Todo mundo tem um piso muito elevado. Então quem se forma no ensino médio no Japão só tem certeza que tem aquela formação mínima. No Brasil não, passa sem nota, é várzea, passa sem presença, é várzea. Então formação no Brasil não significa, esse número de formação ainda não, é baixo, e mesmo sendo baixo não significa que essas pessoas de fato tiveram bons estudos. É isso. Agora a gente tá aqui na barragem de Yamba. Outro lado da barragem aqui, ó. Esse é o mapa desta área de Yukiyazawa. Estamos aqui. こちらが目の前にある砂防ダムになります。 E esse quadro é essa barragem Sabo. Então, atrás dessa barreira tem uma vale
com comprimento de mais ou menos 500 metros, largura de 110 metros mais ou menos. Então, a estimativa é de que na ocasião de grande chuva, pode ocorrer o fluxo de detrito de cerca de 4.700 metros cúbicos, com mistura de árvores, cerca de 57 metros cúbicos. Liberação de água é só feita na emergência. で、年に1回イベントで Uma vez por ano, mostra para pessoas como liberar água. Um evento para mostrar. A gente está dentro aqui, dentro da barragem, vendo o funcionamento de geração de energia hidrelétrica. ダムがこちらにあります。 Aqui é a barragem. もともとここの狭い場所にダムが計画されていましたが、これから600メートル上流にダムを建設することにしました。 Originalmente, o local de construção era nesta vale estreita, mas quando tocou 600 metros para cima e foi construído aqui. Um pouco a história da construção de barragens. Bom, no início, né, do projeto de construção de barragem foi no ano 1947, quando passou o tufão Katrina, que causou 1.100 mortes. Então, por causa desse desastre, começou o projeto de construção de barragem de Yamba. E em 1952, o governo então comunicou sobre o projeto para a comunidade local e hoje uma grande contestação. É como eu já esperava. Não, brincadeira, vai ter uma demonstração.